Olá, gente, tudo bem? Nossa aula de hoje vamos dar início ao capítulo 18, é o capítulo que fala sobre as reações químicas inorgânicas. Nós vamos entender os 4 tipos de reações inorgânicas mais comuns, né? Para que a gente possa entender as reações, elas acontecem, elas têm uma certa, digamos, propriedade que Lavoisier já dizia que quando acontecesse uma reação, a mesma quantidade, né, de compostos, a mesma massa de compostos que tinha quando eu fosse reagir, quando gerasse o produto final, teria que ter a mesma quantidade, né? Então, seguindo essa regra, a gente tem as reações, eu coloquei aqui até uma como exemplo, tá? Que é essa reação, após ser feito o processo, ela se dividiu na cal viva, né, que a gente já viu em outros, é um óxido, a gente já viu em outros capítulos, e também no CO2, no dióxido de carbono. Houve aí uma divisão, mas isso não quer dizer que existe uma molécula de cálcio igual antes, uma molécula de carbono igual antes e 3 moléculas de oxigênio igual antes, conferindo a regra e a lei de Lavoisier, que diz, né, que a mesma quantidade que tinha no início do reagente, nos produtos também teriam, tá? Então, vão memorizando aqui, são os reagentes. Os reagentes, eu vou dar um exemplo mais clássico. É como se você fosse fazer um bolo, né? Os ingredientes são os reagentes. E o bolo aqui, ó, é o produto, tá? Então, não esqueça, vocês vão utilizar bastante essa técnica aí dos reagentes e produtos. Vamos lá. Vamos conhecer a primeira reação. Essa reação é a reação de síntese, também chamada a da adição. Tá? Desculpa aqui a letra, mas vamos lá. A da adição. Conhecida também como da adição. Por exemplo, se eu tenho um reagente A e somo com o reagente B, eu vou ter um produto AB. Mesma coisa, peguei um sal, reagi com a água, eu vou ter uma água salgada, é o produto AB, tá? Então a síntese é como se eu estivesse somando os dois, tá bom? Então toda vez que vocês escutarem a reação de síntese, vocês vão lembrar, uma reação de soma, de adição, eu estou somando ali os reagentes, tá? Mesma coisa acontece, ó, eu tenho o gás aqui, os dois gases, de hidrogênio, H2, e o de iodo. Aí eles vão virar 2 moléculas de HI. Lógico, HI aqui e outra molécula de HI do outro lado. Tá? Mesma coisa também quando eu misturo 3 moléculas de H2 com uma molécula de N2. Eu vou ter 2 moléculas de amônia. Né? 2 moléculas de amônia. Tá? Vamos agora para a próxima. Entendido aí, gente? Adição, síntese, adição, somando reagentes. Agora nós vamos o contrário, a decomposição ou análise, tá? Também conhecida como análise. Certo? Essa reação, gente, ela é decomposição. Todo mundo sabe que decompor é quebrar, né? É separar. E análise é um termo usado justamente para analisar a decomposição, tá bom? Então vamos ver o seguinte, ó, se eu tinha AB, depois que eu fiz uma reação, eu obtive AB separado, A mais B. Então o que aconteceu? Se decompôs. Vou dar um exemplo, eu tenho uma água salgada, né? E aí o que acontece? Se eu aquecer, a água vai evaporar e vai ficar só o sal. Eu separei, eu decompus aquele composto, né? Aquele reagente. Então a decomposição é um tipo de separação. A mesma coisa, eu tenho 2 moléculas de ácido clorídrico. A partir do processo feito, eu separei, criou um gás H2 e um gás Cl2, tá bom? Então essa daí é a segunda parte das reações. Bom, a próxima tipo de reação, nós temos 2 tipos. A de simples troca, que a gente chama de deslocamento, tá? Alguém vai deslocar alguém na reação, certo? Nós temos uma substância simples e uma substância composta. Elas duas se unem e aí vai gerar
outra substância composta e outra substância simples diferente, tá? É como se eu misturasse A com a substância composta BC. E aí eu vou ter um resultado de uma substância composta AC com uma substância simples B. Alguém tomou o lugar de alguém. Nesse lugar aqui, nós tivemos uma simples troca de quem? A entrou no lugar de B, tá? Para B sair e trocar de lugar com A. Foi o que aconteceu, não é? É aquela velha dança da cadeira, certo? Vou dar um exemplo clássico. Então, você está na balada e aí você está com seu crush e vem alguém e toma. Você fica com raiva, fica sozinha e depois, né, vai tentar reconquistá-lo, digamos, né? Jura que é assim, né? Então é mais ou menos isso. Alguém tomou o lugar de alguém. Alguém ficou no canto. Alguém levou galha nessa relação aqui dos reagentes, tá bom? Então, gente, vou dar um exemplo agora com os metais. O que acontece? Por que ele tomou o lugar dele? Eu vou explicar. Nós vamos ter uma aula, a próxima aula vai ser explicando essa parte da simples deslocamento, tá bom? É uma aula mais aprofundada, então hoje nós vamos conhecer essas reações. Nós estamos conhecendo. Então, o que aconteceu aqui? Nesse caso dessa reação, nós temos uma substância simples e uma substância composta. Quem está tomando o lugar aqui, ó, na reação, é o zinco. O zinco está entrando no lugar do cobre. E aí o cobre sai, né? O cobre vai sair e vai ficar sozinho aqui, ó, como nós estamos vendo. O zinco tomou o lugar dele, certo? Ou aqui é um metal, ó, nós estamos trabalhando com metais. E aqui nós estamos trabalhando com ametais. O que acontece? O cloro vai vir, tá? E vai tomar o lugar do iodo. E o iodo vai sair e vai tomar o lugar do cloro. Certo? Olha aí o que acontece. O cloro entrou para reagir com o metal sódio. E o iodo sai imediatamente, fica sozinho na sua forma de um gás. Tá? Desculpa. Então, gente, vocês têm que prestar atenção, né? Que aqui é apenas uma simples troca. Alguém ficou no lugar de alguém e alguém ficou só, né? Então, sempre alguém vai ficar na substância simples, certo? Existe uma explicação para dizer por que o zinco tem que tomar o lugar do cobre, né? Aí tem uma questão aí toda de uma eletronegatividade. Na próxima aula nós vamos explicar isso com mais calma. E também aqui nós temos o cloro, também diz a respeito da eletronegatividade. Por que ele toma o lugar do outro? Por questão de eletronegatividade. Vamos ver na próxima aula também, tá? Por último, a última reação, essa é também clássica, é a reação dupla troca, tá? Vocês lembram do casal da balada? Que aí a namorada foi no banheiro e aí a outra garota ficou com o namorado dela e ela ficou sozinha, né? É o acontecimento aqui do deslocamento. Agora, aqui na reação de dupla troca, é a vingança da garota que foi ao banheiro e deixou o crush na balada sozinho, né? Ela foi no banheiro, deixou, ele agarrou outra e aí sabe o que ela fez? Ela se vingou. Ela ficou com o paquera da dita garota que está ficando com seu namorado, né? Uma dupla troca de crushes, tá? Tô brincando, gente. Vamos aqui entender direitinho. Olha aí, o reagente AB e o reagente CD, os dois casais. E aí o que acontece? Tá? A vai reagir com D e C vai reagir com B, formando o casal AD, o composto AD e o composto CD. Houve uma dupla troca. O A ficou com o D, aí o C disse assim, pois agora eu vou lá e fico com o B, né? Ele mantiveram essa dupla troca, por isso que é chamada dupla troca, porque um, quando se sente sozinho, vai lá e fica com o outro que também está sozinho, né, que foi deixado. Mas, professor, por que acontece isso?
nós temos que entender a seguinte parte. Se você observar, nós temos aqui, ó, aqui é o exemplo da de cima. Só que nós estamos vendo que existe cátions e ânions, ó. Cátion, metais e ametais. Metal e ametais. Então, por isso que são ligações iônicas entre esses dois reagentes, tá? E aí vai haver uma troca. Mas por que que acontece essa troca? Vamos separar direitinho aqui, ó. O sódio, ele tem, vamos botar aqui a carga, ele tem carga positiva, não é isso? Porque ele é um cátion. O cloro já é um ânion, ele tem carga negativa. A prata, ela tem carga positiva, porque ela é um cátion. E o NO3 tem carga negativa, porque os dois são ânions, né? São ametais, são ânions. Então, essa interação deles, a mesma coisa acontece aqui, tá? Positivo, negativo, positivo, negativo. Então, houve uma troca. Então, como é que eu posso trocar? Vamos observar. O sódio só pode trocar com um oposto dele. Ele não pode trocar com a prata, ó. Sódio com prata não dá certo. Os dois são positivos, são cátions. E aí, o que que acontece? Ele vai vir, ó, ficar com o NO3. Aqui, ó, sódio e NO3. O cloro vai vir, ele é um ânion. Ele não pode ficar com outro ânion, que é o NO3, mas ele pode ficar com a prata. Por isso que os dois se ligam, tá? E formam esse composto, cloreto e prata. Ah, mas vamos entender a forma iônica disso. Aqui, eu vou para cá. Aqui nós temos o Na positivo, o Cl negativo, nós temos o prata positivo, o NO3 negativo, nós temos o Na positivo, o NO3 negativo, a prata positiva e o Cl negativo, tá? Mas aí, nesse caso aqui, nós vamos fazer uma interação para vocês observarem, nesse caso, como é que é feito, né, essa parte de, digamos assim, de conclusão. Só que aqui, nesse pedaço aqui, a gente não vai ter não vai ter a parte que impressiona. Então, o que eu quero que vocês entendam, desculpa. Vocês estão vendo? Por que trocou com quem? Porque um cátion só pode ir lá e pegar um ânion. Foi o que aconteceu com o sódio pegando o NO3, tá? O nitrato aqui. E o cloro pegou a prata, porque a prata é positiva, ela é um cátion, tá certo? Então é essa relação que eu quero que vocês entendam das reações. Vamos resumir rapidamente. As reações, elas possuem reagentes, que são aqueles ingredientes do bolo, tá? E o produto, que é o bolo, certo? Que a gente viu aqui, resumindo, o que está antes da seta é os reagentes e o que está depois são os produtos. E aí as reações podem ser de síntese ou adição, é quando eu junto e aí eu junto A mais B que dá AB. Também pode ser de análise, né? A de análise, que é justamente a decomposição, quando vai quebrar, vai separar digamos assim, os átomos, né? E também a simples troca, que é deslocamento, quando eu desloco apenas um composto daquela substância. E a dupla troca, quando troca todo mundo de lugar, né? Cátion com ânion, os cátions trocam e os ânions trocam de lugares, tá bom? Então é mais ou menos isso. Na próxima aula a gente vai aprofundar, falando bastante sobre a simples troca, que é onde vai adentrar, digamos, a parte de cátions e ânions e a sua eletronegatividade também dos metais e dos ametais, tá bom? Também entra a oxidação e redução. O poder de oxidação e redução a gente vai ver na próxima aula. Um abraço, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.